Fala, meu caro professor! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Posology Education. Meu nome é professor Sérgio Araújo e eu estou aqui para falar com vocês sobre formas de se organizar na sala de aula, como utilizar metodologias ativas e também como fazer com que suas aulas se tornem mais atrativas, se tornem mais dinâmicas, se tornem mais engajadoras. Esse é o canal que se propõe a trazer todos esses assuntos para discussão, para que você, professor, possa melhorar na sala de aula. E o assunto da nossa aula de hoje é extremamente importante para os dias atuais. Iremos falar sobre métodos ativos de ensino-aprendizagem. Métodos ativos, o que eu tenho a ganhar? E se você é um professor que já usa métodos ativos ou que nunca usou, mas quer muito aprender sobre métodos ativos, já aproveita que estamos apenas no início da nossa aula e já se inscreve no canal. Aqui do lado você pode ver um QR Code. Então, se você estiver assistindo essa aula pelo computador, pelo notebook, você pode apontar o seu smartphone para esse QR Code e ele irá te direcionar para o canal Posology Education, onde você vai poder se inscrever, onde você vai poder marcar as notificações, todas as notificações, para que você receba avisos de quando novos vídeos estiverem disponíveis. E teremos muitos vídeos disponíveis. Teremos um compromisso de semanalmente estarmos discutindo sobre educação. E vamos iniciar com as metodologias ativas. Faremos uma série de vídeos sobre metodologias ativas. Nós já tivemos alguns vídeos falando da organização, utilizando um sistema que foi desenvolvido no Notion, no aplicativo Notion. E se você gostou daquela forma de se organizar, quando chegarmos a pelo menos 100 likes, 100 curtidas nos vídeos sobre as disciplinas, eu irei liberar o template para que todos vocês possam utilizar o template nas suas realidades como professor. Então vamos para o conteúdo da aula. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, eu sou graduado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou especialista em educação para a saúde pela Fundação Faimer e também sou doutor em biologia molecular e bioquímica também pela UFRN. Aqui nessa tela você pode ver alguns dos meus contatos. Caso você queira entrar em contato comigo, pode utilizar tanto as redes sociais, como pode utilizar também o e-mail do canal Posology Education, ou você pode utilizar os comentários desse vídeo também. Então, já que eu me apresentei, eu também gostaria que você se apresentasse. Quem é você? Quem é a pessoa que chegou até esse vídeo? Quem é a pessoa que quer aprender sobre metodologias ativas? E eu vou querer que você coloque aqui nos comentários, claro, se você quiser, mas vai ser extremamente importante para mim lhe conhecer, estreitar a relação entre professores para que possamos futuramente trocar uma ideia. Eu vou querer que você coloque aqui nos comentários 4 informações. A primeira é o seu nome. Qual é o seu nome? Pode ser nome, sobrenome, coloque algo que lhe identifique. Segunda informação, qual é a sua profissão? Você é professor, assim como eu? Você é um estudante que pretende se tornar um professor? Você é um preceptor de algum curso da área da saúde? Você é um estudante de pós-graduação que está pagando alguma disciplina relacionada à educação e veio para esse vídeo para aprender algo sobre metodologias ativas? Coloca aqui no comentário também. Terceira informação,
que você sabe, qual é a sua experiência sobre métodos ativos? O que os métodos ativos, em que momento os métodos ativos entraram na sua vida? Ah, professor, conheci os métodos ativos pagando uma disciplina. Ah, professor, conheci os métodos ativos fazendo uma oficina, fazendo um treinamento, foi na minha instituição, foi numa semana pedagógica. Já usei métodos ativos em minha disciplina, uso com muita frequência. Eu gostaria muito de saber qual a experiência que você tem com métodos ativos. E como nós estamos preparando uma série de aulas sobre métodos ativos, eu gostaria também que você me dissesse o que é que você espera. Professor, espero que você fale sobre isso. Espero que você traga um conteúdo dessa forma. E já para que nós possamos alinhar as expectativas, a ideia é que possamos trazer um conteúdo absolutamente prático. Um conteúdo onde quando você, professor, assistir esse vídeo, terminar de assistir esse vídeo, você já possa colocar em prática em sua sala de aula. Não vai ser um conteúdo simplesmente teórico. Muitas vezes, o conteúdo, ao final, ele vai gerar um produto que você, professor, pode utilizar. Pode ser um instrumento, pode ser um sistema, como nós vimos nos vídeos passados. Então, nós teremos a oportunidade de construir juntos, não só o conhecimento, construir o conhecimento, mas construir também um produto que poderá ser utilizado na sua sala de aula amanhã. Então, vamos ver o que nós teremos na aula de hoje. Hoje falaremos sobre métodos ativos, os princípios mais teóricos, o que nós precisamos saber sobre métodos ativos e, como diz o título desse vídeo, o que nós temos a ganhar praticando os métodos ou usando em nossas rotinas os métodos ativos. Sumário da nossa aula, ou seja, como essa aula foi dividida, ela vai ser dividida em 3 partes. E é claro, né, que você que chegou a esse vídeo, você pode ter interesses diferentes com esse assunto. Então, se você tem interesses diferentes com esse assunto, você pode tranquilamente pular para a parte que mais lhe interessa. Essa é a grande mágica das aulas assíncronas. Essa é a grande mágica, a grande vantagem de se assistir um conteúdo por meio de um vídeo. Eu posso assistir na minha velocidade e não na velocidade daquele que está apresentando o conteúdo. Vamos ver que essa também é uma vantagem dos métodos ativos. Então, nossa aula de hoje vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte, nós iremos fazer mais uma reflexão sobre qual o cenário atual do ensino superior e vamos também definir o que é metodologia ativa. Na segunda parte da aula, a gente vai fazer uma diferenciação entre pedagogia e andragogia. Afinal de contas, essa é uma das principais motivações para o desenvolvimento da metodologia ativa. E dentro da diferenciação, a gente vai diferenciar a pedagogia e a andragogia em 4 dimensões: na relação professor-aluno, nas razões para aprender, na importância da experiência prévia e na orientação para a aprendizagem do aluno. E vamos finalizar nossa aula de hoje falando sobre as metodologias ativas. Quais as características, tanto do professor como do aluno, que utiliza metodologias ativas, por que usar métodos ativos, e como a gente vai fazer uma reflexão lá no começo, essa vai ser a principal justificativa para o uso dos métodos ativos. Quais são os principais tipos de métodos ativos e onde eles se encaixam no dia a dia do professor e o que se adquire com métodos ativos? O que é que a gente ganha? E aí a gente termina respondendo a pergunta inicial. Métodos ativos, o que ganhamos? Então, claramente, eu vou trazer um conteúdo que é teórico e um conteúdo prático.
Se você é um professor que gosta desse tipo de conteúdo, que já utilizou métodos ativos em sua sala de aula, que tem vontade de usar métodos ativos em sua sala de aula, você está no lugar certo. Você aqui nesse canal, no canal Posology Education, vai aprender como utilizar, como implementar essa técnica ou essas técnicas na sua sala de aula, se você quiser, amanhã. E muitas vezes com um produto que pode ser utilizado na sua realidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o momento, se inscreve no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já marque as notificações para ser avisado quando os novos vídeos forem ao ar. Se você tem um colega que também está na mesma situação, já também compartilha com ele esse vídeo. Afinal de contas, o conhecimento, ele quando está apenas dentro de nós, ele vai ter pouca utilidade. O conhecimento, ele só tem valor quando ele é compartilhado com os nossos semelhantes, com os nossos colegas de trabalho, com alguém que tem um potencial para se desenvolver. O que estava faltando era o quê? O conhecimento. Então compartilhe com todos aqueles que você acha que merece esse conhecimento. Vamos voltar agora para a nossa aula, para o nosso conteúdo. Já entendemos o que veremos nesse vídeo. Então vamos fazer uma pequena reflexão. Qual o cenário atual do ensino superior? Professor, por que você trouxe o ensino superior? Porque iremos falar sobre andragogia, e andragogia prevê o ensino superior, e a andragogia é o ensino para adultos. Nós estamos vendo nessa imagem que é dinâmica, é uma imagem que se movimenta, um professor que está escrevendo em um quadro. Esse professor tem muito conhecimento, esse professor tem muita competência, esse professor está trazendo muito conteúdo, mas o que nós observamos é que quem está por trás das cadeiras assistindo a aula desse professor tem outros interesses. Isso acontece porque houve uma evolução nas gerações, houve uma evolução nas ferramentas, houve uma evolução nas tecnologias disponíveis e a educação precisa evoluir também, de preferência na mesma velocidade. Afinal de contas, claramente quando a gente olha para essa imagem, a gente está vendo uma diferença entre o interesse do professor que está ensinando o conteúdo e o aluno que está recebendo esse conteúdo. Ele está muito mais interessado em trocar mensagens com uma outra pessoa do que receber a mensagem do professor. Então, se nós temos diferenças gritantes entre o professor e o aluno, claramente há necessidade de uma mudança de estratégia. E essa mudança de estratégia, ela se passa pelos métodos ativos. Nós temos 4 razões para que os métodos ativos eles possam ser utilizados. Primeiro, no cenário atual, nós temos mudança de comportamento dos estudantes. Os estudantes hoje, eles têm disponível a informação. Os estudantes hoje, eles têm acesso mais fácil à informação. Então, diferentemente de algum tempo atrás, onde o professor precisava organizar a informação, onde o professor precisava compilar as informações para trazer para a sala de aula, para pessoas que tinham muita dificuldade em acessar essa informação, essa estratégia que o professor está utilizando, ela é válida. Eu preciso estudar, eu preciso organizar e eu preciso trazer informações para aqueles que hoje não têm informação. Mas não é a situação atual. Os alunos hoje se comportam em quero informação cada vez mais precisa, quero informação cada vez mais imediata.
Por isso, a exposição de um conteúdo sem uma interação entre estudantes, sem uma integração entre áreas, para o estudante é absolutamente monótona. Outra característica, uso frequente de tecnologia. O estudante hoje, ele não é mais analógico. O estudante hoje, ele é digital. A geração atual, ela é muito digitalizada. Então, quando na sala de aula se usa poucas ferramentas tecnológicas, muitas vezes há um desinteresse do estudante, porque essa geração ela está acostumada com tecnologia. Outra característica, necessidade de diversificação de metodologias. A monotonia é algo que acompanha muitas vezes a geração atual. Ela se sente monótona muito facilmente. Então, quando não aplicamos métodos diferentes, métodos onde o aluno às vezes precisa pensar, métodos onde o aluno às vezes precisa interagir, métodos onde o aluno às vezes precisa construir, métodos onde o aluno às vezes precisa criar. Então, quando não desenvolvemos uma metodologia ou metodologias diferentes que fazem com que o aluno ele se proponha a adquirir habilidades diferentes, competências diferentes, muitas vezes, para esse tipo de aluno, a aula se torna monótona. E a quarta característica é a necessidade de estimular a participação do aluno. Diante de tantas metodologias diversificadas que eu acabei de apresentar, o aluno precisa participar. O aluno precisa deixar de ser um elemento passivo para se tornar um elemento ativo. Então, esse é o cenário atual que justifica muitas vezes o uso de métodos ativos. Então, o que é essa tal dessa metodologia ativa? Então, as metodologias ativas, elas são técnicas pedagógicas. Técnicas pedagógicas que se baseiam em atividades. Quando a gente fala de métodos ativos ou metodologias ativas, a gente está falando de instrumentos, estamos falando de atividades, estamos falando de instruções que vão fazer com que os alunos eles se engajem melhor. Vão fazer com que os alunos se tornem protagonistas no processo de construção do próprio conhecimento. Protagonistas. Protagonistas é a razão pelo qual a metodologia se chama ativa. O aluno, ele não é mais aquela pessoa que recebe o conhecimento que o professor decidiu dar. O aluno é aquele que vai construir o seu próprio conhecimento. O aluno, ele vai utilizar uma metodologia que não é apenas baseada na transmissão de conhecimento, não é o professor preparando tudo e trazendo tudo. É o professor trazendo questionamentos, é o professor trazendo atividades que vão fazer com que aquele aluno desenvolva competências. Professor, eu acho isso muito difícil. O que precisa mudar para que eu consiga implementar metodologias ativas em minha realidade? A principal mudança é no papel do professor. O professor, ele deixa de ser um transmissor de conhecimento para ser um tutor, para ser um orientador, para ser um facilitador, para ser aquele profissional que vai trazer um questionamento reflexivo. Esse é o momento em que o professor decide o que vai trazer, mas a partir daí é com o aluno.
A partir daí, o professor ele vai guiando essa discussão, ele vai apimentando, ele vai temperando essa discussão para que o aluno vá por caminhos mais criativos. Esse é, de fato, o papel do professor. E por que existem metodologias ativas? Quando a gente olha para esse slide, ele tem o seguinte texto: diferenças entre pedagogia e andragogia. A pedagogia é o ensino para crianças. A andragogia é o ensino para adultos. Mas ensinar adultos claramente é diferente de ensinar crianças. Muitas vezes o adulto já sabe o que quer. O adulto ele já tem a percepção do que precisa aprender. O adulto já tem seus próprios interesses. A criança, a depender da faixa etária, ainda não. A criança, a depender da faixa etária, tem pouco conhecimento prévio. A criança, a depender da faixa etária, precisa aprender coisas mais gerais, mais genéricas, mesmo que utilize métodos ativos, mas precisa aprender coisas mais gerais, mais genéricas, para desenvolver o seu conhecimento. E quando atingir a faixa etária onde ela tem a percepção do que precisa aprender, aí sim vai fazer sentido a andragogia. Então, quais as diferenças? Eu dividi em algumas dimensões. Primeiro, na relação professor-aluno. No caso da pedagogia, o professor ele precisa ser o centro das atenções. O professor ele vai decidir o que ele vai ensinar. O professor ele vai decidir como ele vai ensinar e o professor ele vai decidir como ele vai avaliar a aprendizagem. Afinal de contas, muitas vezes a criança ela não tem essa percepção, ela não tem essa maturidade para decidir nem o que vai estudar, nem como vai ser avaliada. Então é o professor quem vai decidir isso, é o professor quem vai decidir o conteúdo da matemática, é o professor que vai decidir o conteúdo do português, é o professor que vai decidir o conteúdo de ciências. Então o aluno ele vai ter pouca capacidade reflexiva quando ele é criança para decidir isso. Então o professor, por ser um adulto, é quem vai tomar todas essas decisões. Isso não impede do professor utilizar metodologia ativa também para crianças. Mas boa parte desses aspectos é diferente com relação ao adulto. No adulto, a aprendizagem adquire uma característica mais centrada no aluno. E por que isso acontece? Porque o adulto ele tem independência, porque o aluno ele tem uma autogestão da aprendizagem. Porque o aluno sabe o que ele quer aprender. Porque o aluno sabe o que ele precisa aprender. É por isso que a relação professor-aluno na pedagogia e na andragogia é diferente. Mas além da relação professor-aluno, o que mais vai ser diferente? Razões para aprender. Eu já falei de forma superficial sobre isso há pouco. As razões para aprender de uma criança é que a sociedade espera que ela aprenda um determinado padrão de conhecimento. Por isso que o currículo ele é padronizado. É por isso que as crianças aprendem matemática, conteúdo padronizado para todas as crianças do Brasil. É por isso que a criança aprende um conteúdo padronizado no Brasil inteiro de ciências. É por isso que a criança aprende um padrão também, um currículo padronizado para o conteúdo de português. Porque a razão para aprender é o que a sociedade espera e não o que elas determinam, o que elas precisam, o que elas querem. O adulto já passou por isso. O adulto já adquiriu conhecimento padronizado. O adulto agora precisa trilhar o seu próprio caminho. Então, o adulto ele aprende o que realmente precisam saber. Essa aprendizagem precisa ser uma aprendizagem aplicada, prática na vida diária. Se eu trabalho com agricultura, eu quero aprender
coisas sobre agricultura. Se eu trabalho com tecnologia, eu quero aprender áreas ou conteúdos relacionados à tecnologia. Se eu trabalho com educação, eu preciso aprender coisas ou competências ou habilidades sobre educação. Então, as razões para aprender, elas são diferentes. Por isso que os usos das metodologias ativas fazem sentido mais para adultos do que para crianças. Que outras diferenças existem entre pedagogia e andragogia? Na dimensão importância da experiência prévia. Claramente, o adulto ele tem mais conhecimento prévio, mais experiências prévias do que a criança. Isso significa que não iremos valorizar o conhecimento, a experiência prévia da criança de jeito nenhum. É extremamente importante que valorizemos qualquer experiência prévia, mas claramente a quantidade de experiência prévia de um adulto é maior. Então, para a criança, na pedagogia, o ensino ele é didático, ele é padronizado, a experiência do aluno ela tem menos valor, não menos valor, mas a quantidade, né? O texto foi retirado de um livro, tinha menos valor, tinha pouco valor, mas na verdade ela tem muito valor. Apenas a quantidade de experiência prévia ela é menor. No adulto, com a quantidade de experiência prévia ela é maior, ela é rica, então é importante discutir o quê? Soluções de problemas. Qual é a sua dificuldade? A minha dificuldade é utilizar uma determinada cultura em determinado clima na agricultura. Então vamos trabalhar quais as estratégias para melhorar o rendimento dessa cultura a depender das características do solo, por exemplo. A gente vai trazer a experiência prévia do aluno para solucionar um problema real diário da prática dele. E como quarta e última diferença, a orientação de aprendizagem. Para a criança, na pedagogia, a aprendizagem ela acontece por uma divisão por assunto ou uma divisão por matéria. Muitas vezes é assim que o currículo ele é organizado. O adulto ele precisa organizar de uma forma diferente. A aprendizagem ela é baseada em problemas, exigindo uma gama de conhecimento para se chegar à solução. Então nós temos necessidade de organizar um currículo por competência. O que é que o aluno precisa saber para que nós possamos dizer que ele é competente? Qual o conhecimento ele precisa adquirir? Quais as habilidades ele precisa adquirir? Quais as atitudes ele precisa adquirir para que possamos dizer que naquela área o aluno ele é competente? Como ele vai solucionar problemas se esses problemas não têm uma integração entre áreas? Se eu sou especialista em uma área e não consigo integrar, não consigo ligar os pontos. Para que eu consiga resolver os problemas, a aprendizagem do adulto ele precisa ser um modelo integrador e baseado em competência. Então nós temos aí características bem importantes em que o adulto e a criança elas têm que as metodologias ativas trazem impacto maior para o adulto do que para a criança. E aí nós temos, claro, nós vimos lá no começo que o papel do professor ele tem que mudar muito na metodologia ativa. Então nós temos aqui o professor 1 que utiliza metodologias ativas, ou melhor, que utiliza metodologias tradicionais. Que características essas metodologias tradicionais têm e que características o professor tem que ter para utilizar metodologias tradicionais? E aqui eu já preciso trazer um disclaimer. As metodologias tradicionais, os métodos passivos, eles são extremamente importantes. Eles têm extremo valor. Não podemos apenas enaltecer os métodos ativos, reduzindo os métodos passivos. O que acontece é que métodos ativos e métodos passivos
tem o seu lugar na aprendizagem. Os métodos passivos, na maioria das vezes, eles só conseguem atingir a base da pirâmide de Miller. E se você não conhece o que é pirâmide de Miller, eu vou falar sobre ela no nosso próximo vídeo. Vou falar de forma bem detalhada o que é a pirâmide de Miller e o que nós ganhamos atingindo o topo da pirâmide de Miller. Mas os métodos passivos, eles ficam apenas na base da pirâmide de Miller. Enquanto que os métodos ativos, eles sobem mais. Quando nós queremos atingir apenas a base, os métodos passivos eles são às vezes até mais úteis do que os ativos. Mas quando nós queremos atingir competências do topo da pirâmide de Miller, aí sim nós precisamos dos métodos ativos. Voltando aqui para o nosso conteúdo, que características tem um professor 1 que utiliza métodos tradicionais? Primeiro, ele baseia a aula em princípios teóricos e científicos e em métodos analíticos. Isso é ruim? Claro que não. Isso é ótimo, isso é excelente. Mas isso claramente traz o aluno para entender sobre determinado assunto e compreender sobre os aspectos que aquele assunto foi abordado. Se o professor ele traz princípios teóricos, científicos e analíticos, dificilmente nós passaremos do compreender que é exatamente a pirâmide de Miller, a base da pirâmide de Miller. O professor que utiliza metodologias tradicionais, ele faz todas as deduções na construção do conhecimento. O professor agrega o conhecimento, o professor decide, o professor implementa, o professor apresenta e tudo isso foi, digamos assim, mastigado, tudo isso aqui foi detalhado, tudo isso aqui foi decidido pelo professor. O aluno ele vai ser mais passivo. O aluno ele vai apenas receber esse conhecimento. E o professor que utiliza metodologias tradicionais, ele escolhe os exemplos e analogias durante a exposição de conteúdo. Quando o aluno ele utiliza métodos ativos, ele decide quais analogias e se essa analogia faz sentido, quais exemplos fazem sentido, porque ele mesmo deduz. Ele pega o conhecimento, ele faz as integrações e ele faz as deduções. Aqui o professor é quem faz tudo isso. Então, o professor é o elemento ativo no processo. O professor entrega isso para o aluno. Claro, o aluno vai aprender sobre isso. É extremamente importante. Mas o aluno ele não teve a experiência no processo de desenvolvimento dessas deduções. Já o professor 2, que utiliza metodologias ativas, ele vai ter outras características. Ele baseia sua aula não em princípios teóricos, não em conteúdo, mas em desafios, em perguntas, em problemas, em estudo de caso, em observações, em dados. Ele pega uma tabela epidemiológica com a situação de uma epidemia e diz: essa epidemia ela aconteceu onde? Que características essa população, o comportamento, que características essa população tem para que essa epidemia acontecesse? Que soluções nós precisamos tomar para que essa epidemia nunca mais aconteça? Isso baseado numa tabela. É vocês quem vão ler essa tabela. É vocês quem vão trazer as proposições. Então, o professor vai trazer apenas o quê? Os desafios, as perguntas, os dados, e o aluno ele vai se tornar o elemento ativo no processo. O professor que utiliza metodologias ativas, ele utiliza técnicas, claro, as instruções, como nós vimos, as atividades para ministrar a aula, ele vai fazer a tutoria, ele vai mostrar os caminhos em busca da solução. O professor, ele é um orientador. O professor que utiliza metodologias ativas, depois de trazer os desafios, os problemas, as perguntas, ele vai observar a discussão,
ele vai observar o caminho trilhado pelo aluno e ele vai apenas orientando para que o aluno possa sozinho descobrir a solução. E o professor que utiliza metodologias ativas, ele utiliza o feedback como forma de reflexão e aperfeiçoamento das competências. Todo aluno, quando ele passa por um processo, ele precisa de um feedback. O seu caminho foi mais fácil ou foi mais difícil? Por essas razões. Se você tivesse seguido esse outro caminho, poderia ter sido melhor. Se você tivesse seguido esse outro caminho, poderia ter sido pior. Ele precisa trazer um retorno para o aluno das decisões que ele mesmo tomou. Esse é o feedback. E para o estudante? Para o estudante que é passivo, estudante que está dentro do ambiente onde não utiliza metodologias ativas, claro, eles fazem a lição de casa, eles fazem as atividades decididas pelo professor, o que é extremamente importante para eles entenderem, para eles aprenderem, para eles compreenderem, mas na grande maioria das vezes o aluno ele não pratica. O aluno ele é apenas recebedor das informações. Já o aluno ativo, eles definem os problemas. Claro, o professor passou uma atividade, o professor passou um desafio, o professor trouxe um problema para eles solucionarem. E eles vão encontrar a solução. E durante esse processo de descobrir a solução, o aluno ele percebe o que? As necessidades a partir dos problemas e dos desafios apresentados pelo professor. Eu não sei sobre isso. E a consciência do eu não sei sobre isso é muitíssimo importante para que eu possa entender o que é que eu preciso aprender e de que forma eu preciso aprender para conseguir solucionar mais facilmente esse problema. Então ele vai decidir, ele vai descobrir quais as necessidades que ele tem e vai discutir com os colegas sobre essa necessidade. Porque às vezes um colega tem uma habilidade diferente da dele, que ele pode aprender, ou ele pode exercitar, ou ele pode treinar essa habilidade com um colega que é mais habilidoso do que ele. Isso é extremamente importante. E os alunos que utilizam métodos ativos, eles aprendem com o feedback, refletindo sobre os erros e aperfeiçoando as competências. O professor que utiliza métodos ativos não vai dar o feedback? É com o feedback que então esse meu caminho talvez não tenha sido melhor. O professor no feedback vai dar o caminho correto? Não. O professor vai dizer, talvez uma alternativa melhor precise ser ajustada. O aluno vai dizer, se esse não é o melhor caminho, eu vou trilhar um outro, que eu mesmo vou decidir se esse vai ser o melhor caminho ou não. Tá bom? Então essas são as diferenças entre o professor e o aluno que utiliza métodos ativos de ensino-aprendizagem ou não. E eu já vou dar uma paradinha aqui, porque eu tenho certeza que se você chegou até esse momento do vídeo, você já viu que o conteúdo é um conteúdo que você pode aplicar absolutamente amanhã na sua sala de aula. Então, se você é um professor que viu que esse conteúdo tem algum valor para você, já aproveita esse momentinho de parada para assinar o canal. Pausa o vídeo, vai lá, assina o canal, já marque as notificações. Estamos tendo a nossa primeira aula sobre métodos ativos. Vamos ter muitas outras. Vamos falar especificamente sobre cada um dos métodos ativos. Muitas vezes trazendo ao final do conteúdo um produto. Olha, isso você vai poder utilizar, professor, na sua sala de aula amanhã. Então já aproveita e já se inscreve no canal, já marque as notificações e compartilha para todos os colegas que você imagina que esse conteúdo também será útil. Voltando aqui para o nosso conteúdo, para a nossa tela de conteúdo. Então nós temos uma pergunta a responder. Por que usar métodos ativos?
já vimos que o cenário atual do ensino superior está bem diferente. Já vimos que o professor e o aluno que utiliza métodos ativos precisa ter características diferentes. Vamos tentar agora sanar a lacuna lá aquele início do nosso vídeo, onde nós vimos o cenário atual, que ele é diferente. Por que usar métodos ativos? Vamos responder isso através de 3 pontos. O primeiro é que os alunos eles têm diferença de habilidades, principalmente quando nós consideramos que são adultos. Alguns têm uma capacidade maior de comunicação, alguns são mais introvertidos, alguns têm mais capacidade de liderança, outros não. Alguns têm capacidade analítica melhor, outros não. Então, se nós temos alunos com diferenças nas habilidades, por que nós vamos tratar todos eles como iguais? Então, os métodos ativos vêm para resolver essa questão também. Segundo ponto, manter a atenção. Nós temos muita concorrência hoje. Quando eu digo nós, estou incluindo eu e você também, professor. Nós temos hoje muita concorrência para a atenção do aluno. E os métodos ativos vêm para resolver também essa questão. E o terceiro ponto é manter a motivação. Qual motivação tinha aquele aluno lá no começo da aula para assistir a aula daquele professor? Ele estava muito mais motivado a trocar mensagem com o colega ali pelo WhatsApp, pelo mensageiro, pelo telefone celular. Então, manter a motivação também é uma razão para usar métodos ativos. Vamos detalhar um pouco cada um desses pontos. Primeiro, diferenças de habilidades. Os métodos ativos, eles têm foco em habilidades diferentes. E essas habilidades diferentes, elas podem se dividir em habilidades cognitivas, mais relacionadas com o conhecer, com o compreender, com o conhecimento propriamente dito, com o conteúdo teórico. Claro, todo método ativo, ele vai trazer conhecimento. Então, uma das características, uma das habilidades a serem desenvolvidas é o conhecimento. Aqueles alunos que têm pouco desenvolvida essa habilidade, claro, alguns métodos vão ajudar ele a desenvolver mais. Os que têm uma capacidade cognitiva, uma habilidade cognitiva mais desenvolvida, eles podem se beneficiar de outros métodos ativos. Por isso que usar diferentes métodos ativos é salutar na sala de aula. As habilidades, elas podem ser também psicomotora, é o fazer. O aluno não vai apenas aprender teoricamente como fazer, ele vai fazer na prática. Se ele vai fazer na prática, ele vai desenvolver uma habilidade diferente. Alguns alunos sabem perfeitamente como aquilo é feito. Fazendo analogia, algumas pessoas sabem perfeitamente como a receita ela é feita. A temperatura, os ingredientes, as proporções. Mas quando vão para o fogão, são um desastre. Elas não sabem como fazer. Elas não sabem fazer, melhor dizendo. Elas sabem como fazer, mas elas não sabem fazer. A habilidade psicomotora delas é ruim. Então, o aluno que utiliza métodos ativos, ele poderá desenvolver em alguns desses métodos habilidades psicomotoras. E também habilidades psicossociais. Estamos muitas vezes fazendo atividades que são em grupo. Atividades em que precisa de uma interação entre as pessoas. Então, essa interação vai ajudar a desenvolver algumas habilidades que o aluno não tinha anteriormente. Então, os estudantes eles vão aperfeiçoar habilidades específicas, como, por exemplo, a comunicação, como, por exemplo, a liderança, como, por exemplo, a organização, como, por exemplo, a capacidade de iniciativa. Vejam quantas competências diferentes. Vejam que, do ponto de vista de atingir essas competências, dificilmente o aluno vai conseguir fazer ou atingir isso
apenas através de uma aula expositiva. Então, nós temos aquela base da pirâmide de Miller, quando métodos passivos são aplicados. Quando métodos ativos são aplicados, nós temos aqui mais o topo, do meio para o topo da pirâmide de Miller. Também nós vimos que um dos objetivos é manter a atenção. Ao usar métodos ativos, o estudante precisa demonstrar suas competências. Ele precisa fazer uma atividade. Ele precisa estar focado naquela atividade. Ele precisa desenvolver essa competência. Não tem como você fazer uma atividade, estar focado, ter uma tarefa, ter um objetivo a atingir e você está desatento nesse objetivo. Então, a atenção muitas vezes é atingida nos métodos ativos porque o aluno ele está envolvido em uma atividade. Por exemplo, o TBL, aprendizado baseado em equipes. Vamos ter um vídeo específico sobre TBL. O aluno que está envolvido em uma atividade envolvendo um TBL. Se o aluno está envolvido, ele precisa decidir sobre uma resposta. Uma pergunta foi feita para o grupo e aquele grupo ele está discutindo e chega o momento em que ele está escutando um aluno, um colega falando. Então ele precisa escutar a fala do colega, ele precisa analisar as suas colocações e ele precisa ponderar onde poderá melhorar. Escutar, analisar, decidir e dizer o que faria diferente, ou se concorda ou se não concorda, envolve muita atenção. Então, a metodologia ativa, os métodos ativos, eles vão trazer para o estudante uma capacidade de atenção maior. E o terceiro ponto é a motivação. Um dos maiores méritos dos métodos ativos é promover o interesse e a motivação. Por quê? Porque os estudantes, ao perceberem melhorias em tempo real, olha que interessante, eles percebem melhorias em tempo real. Nossa, como eu melhorei minha comunicação. Nossa, como eu agora tenho capacidade analítica. Nossa, como eu agora consigo liderar pessoas, decidir com elas alguma coisa. Quando eles conseguem perceber melhorias em tempo real, sem dúvida alguma, esse melhor desempenho motiva demais o aluno. Então, por exemplo, durante uma sala de aula invertida, sala de aula invertida é outro método ativo que nós iremos abordar em vídeo. Fique atento. Você já viu aqui que nós já vamos abordar 2 métodos ativos diferentes. Então, a sala de aula invertida, os estudantes podem perceber que conseguem criar uma solução inovadora. Eu trouxe um problema na sala de aula invertida para eles resolverem. Eles conseguiram solucionar. Isso é excelente. Esse desafio que fez com que eles criassem essa solução inovadora motivou o aluno a buscar novos desafios e a propor novas soluções. Então a motivação está, eu consegui, eu vou mais além, eu posso ser melhor. Então a capacidade de manter a motivação, muitos métodos ativos têm essa característica. Vamos falar sobre 4 métodos de ensino-aprendizagem só como exemplo. A grande maioria deles nós iremos abordar em vídeos específicos, em vídeos separados, em vídeos bem detalhados, onde iremos abordar não só a dinâmica, mas como implementar em sala de aula, como é feita a avaliação, que instrumento usamos para fazer essa avaliação e o acompanhamento do aluno. Vou trazer para vocês 4 métodos e o primeiro deles, aprendizado baseado em problemas. O que é que nós vimos como características que são importantes para a atualidade? É que as pessoas precisam resolver problemas. A sociedade precisa que as pessoas sejam capazes de resolver problemas. Então, que tal treinar resolver problemas em um ambiente controlado, em uma sala de aula? Que tal discutirmos
que caminhos, que metodologias, que estratégias utilizaremos para resolver problemas em sala de aula. Aprendizado baseado em problema, do inglês PBL, ele tem o cerne no problema como motivador e mobilizador de aprendizado. Próximo vídeo iremos falar sobre PBL. Não será apenas um vídeo, não. Iremos abordar em outros vídeos, mais de um vídeo, para que possamos detalhar melhor essa metodologia. Outra metodologia extremamente importante é aprendizado baseado em projeto. O aprendizado baseado em projeto é uma metodologia mais horizontal, mais longa, onde nós utilizaremos durante um período mais longo do semestre essa metodologia. Ela leva em consideração o desenvolvimento de um projeto. E um projeto não acontece em uma atividade. Um projeto não acontece em tempo curto. Um projeto ele acontece em tempo longo. Ele também se baseia na construção de conhecimento em etapas. Eu melhorei aqui, eu construí aqui, eu entreguei aqui, eu desenvolvi isso, eu criei isso e agora eu sou habilidoso, agora minha competência foi atingida. Aprendizado baseado em projeto. Também temos aprendizado baseado em equipes. O fundamento dessa metodologia é aprender e ensinar por meio da interação com integrantes de uma equipe. Vamos ter um vídeo específico sobre o TBL também. O primeiro é o PBL, o terceiro é o TBL. E o quarto exemplo que eu vou trazer para vocês é a sala de aula invertida. Essa metodologia tem por objetivo priorizar o ensino prático e aplicado sem abrir mão do ensino teórico. Também teremos um vídeo específico sobre sala de aula invertida. Então vejam que cada método ativo tem o seu lugar no mundo. Eu quero treinar a resolver problemas. Eu quero que o aluno seja capaz de pensar sobre um problema, saber onde buscar a solução, deduzir a partir do conhecimento adquirido e trazer uma conclusão. É o PBL. Não, eu quero que o aluno ele construa um projeto a longo prazo. Eu quero que ele aprenda sobre o problema real. Eu quero que ele crie soluções em etapas. O aprendizado baseado em projeto é o método a ser implementado. Não, eu quero que o aluno ele não apenas aprenda conhecimento, mas ele aprenda a interagir, a liderar, a se comunicar, a propor uma solução em equipe. É o TBL, o método a ser aplicado. Não, eu quero que o aluno não aprenda apenas o conhecimento teórico, mas o prático também. Eu quero que ele pratique muito em sala de aula um conhecimento, uma determinada área que tem muito conhecimento teórico. Sala de aula invertida é a metodologia a ser aplicada. Então vejam que cada um dos métodos ele tem um objetivo. Cada um dos métodos ele tem um papel. Quando a gente utiliza numa disciplina, num semestre, vários métodos ativos, o que nós estamos conseguindo é atingir a competência de diversos alunos que têm habilidades diferentes, como nós vimos anteriormente. Então são esses quatro exemplos, né? Não existem apenas esses métodos ativos, existem muitos outros métodos ativos. Eu trouxe 4 exemplos que são os mais utilizados na prática. O que se adquire com os métodos ativos? Tem 4 pontos que são importantes. Eu já imagino que você, que é um professor que chegou até aqui, esse momento da sala da aula, que chegou até aqui e viu todo o conteúdo anterior, você já sabe o que vai vir pela frente. Você já sabe o que pode se adquirir. E eu vou responder a primeira pergunta, que é o título desse vídeo. Métodos ativos. O que ganhamos com ele? Primeiro, ganhamos conhecimento. Todo método ativo vai ter conhecimento teórico. Informações teóricas acerca do conteúdo estudado. É a base da pirâmide de Miller. É o saber adquirido.
Muitas vezes, o conhecimento passivo traz uma quantidade maior de conhecimento teórico. O conhecer e o compreender, muitas vezes, a metodologia passiva consegue mais. Mas nos métodos ativos, sempre vai ter conhecimento. Habilidades. Quando se coloca em prática o que se sabe. É o saber fazer. São as habilidades emocionais, são as habilidades motoras, habilidades sociais. Tudo isso é adquirido com métodos ativos também. Atitudes. Tudo que a pessoa é ou o que ela quer fazer. Saber fazer e saber como fazer não completa o ciclo da competência. Para que possamos dizer que alguém é competente, ela precisa saber fazer, saber como fazer e querer fazer. Ela precisa ter a atitude de querer fazer. Então é ter liderança, é ter iniciativa, é saber trabalhar em equipe, é ter motivação, é ter proatividade. Tudo isso são atitudes que em muitos métodos ativos são atingidos também. E o quarto ponto do que ganhamos é a capacidade crítica e reflexiva. A todo momento, os alunos eles são desafiados. A todo momento, os alunos eles precisam encontrar uma solução para um problema. E nesse momento, nesse processo de encontrar uma solução para o problema, os alunos eles analisam a situação, eles propõem soluções criativas, eles propõem soluções inovadoras. Isso eles atingem a capacidade crítica e reflexiva. Então são 4 pontos e eu acho que assim a gente consegue responder a nossa pergunta lá no início do vídeo. E nós podemos encerrar essa primeira parte dessa série de vídeos sobre métodos ativos, os princípios teóricos sobre as metodologias ativas. Próximo vídeo, iremos falar sobre aprendizado baseado em problemas. Iremos trazer todos os princípios teóricos, como acontece a dinâmica, como os alunos são avaliados, como você aplicar, através de um guia prático, aplicar o PBL em sua sala de aula. E se você gostou desse vídeo, já aproveite e se inscreva no canal, já marque o sininho das notificações, já compartilha com seus colegas. Se você chegou até aqui, no final do vídeo, tenho certeza que você já é um professor diferente, já é um professor diferenciado, um professor que quer agregar ao seu conhecimento, que quer evoluir. E meus parabéns para você e até o nosso próximo vídeo.